esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém. Vá, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Eu acredito que a gente possa cantar um refrão de uma música do Espírito Santo, ou que melhor convém para o ministério, para a gente poder introduzir essa palavra de Deus. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Fecha seus olhos. Assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós estamos diante de dentre muitos relatos maravilhosos que nos são ditos, segundo os evangelhos. Nós estamos diante de um que para mim ele é de uma importância muito grande. Hoje, Jesus no capítulo 8 de Mateus, está nos apresentando que no seu andar, ele encontra-se com um leproso. O que mais nos chama a atenção nesse leproso? O fato de que esse leproso, ele reconhece o senhorio de Jesus. Esse leproso chega perto de Jesus, vai chegando, e eu quero dizer para você, para que você entenda, fazendo uma imagem muito rápida, talvez não tão perfeita da realidade, a lepra conduzia as pessoas ao exílio, ao afastamento da sociedade, ao afastamento da comunidade. A lepra fazia com que as pessoas cheirassem carne podre. Elas cheiravam muito mal. Ela desfigurava o rosto e o corpo das pessoas. Então a lepra era algo terrível, era tido como uma maldição. A lepra que nós conhecemos hoje, porque no iniciozinho tem o tratamento, é a hanseníase, que hoje nós sabemos que, bem tratada, bem cuidada, no início, quando começam os primeiros sinais, as manifestações físicas, a pessoa consegue ter uma vida com qualidade. Eu conheço pessoas que têm a hanseníase e vivem muito bem. Só que o que mais chama a nossa atenção não é o aspecto físico do leproso, não.
porque esse vem para nos ajudar, ilustrar a situação em que aquele homem se encontrava, totalmente à margem, como diz o Papa Francisco, das periferias existenciais da vida, esse leproso se encontrava. E o que eu acho mais interessante é que quando ele chega perto de Jesus, ele vai já chegando e dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Gente, isso é profundo, porque às vezes quando a gente ouve a palavra de Deus proclamada, a primeira reação que a gente tem é assim: tá, chegou perto de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Isso tem muita coisa. Ele chegou perto de Jesus com muita humildade, e perto de Jesus, com certeza, ele deve ter se prostrado e falado: eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o poder de Deus habita em vós, eu sei que se depender do Senhor, eu vou ficar curado. Isso é fé, gente, isso é fé. Quando a gente tem fé, a gente acredita, o milagre acontece. O que Hebreus fala para nós? Fé é acreditar nas coisas que ainda não se tem. Mas como nós estamos num contexto pós-moderno, numa sociedade multifacetada, ou seja, de diversas faces, impregnado de racionalismos, ou seja, tudo filtra-se pela razão. Não que isso esteja errado, mas o que é do campo da fé, a razão não entra, a menos que ela for para ajudar. O que é do campo da razão, a fé também não tem que dar os seus pitacos, a menos se ela quiser um pouco temperar. Mas do contrário, uma e outra não, elas podem andar juntas no sentido de se promoverem, mas não no sentido de uma querer explicar a outra. E porque nós vivemos num tempo onde tudo é explicado, onde tudo já lá a partir do século XVIII viria pelo empirismo, o empirismo era experiência prática, então se eu toco nesse altar do sacrifício, ele existe. Se eu não toco nele, ele já não existe. Hoje nós somos marcados por essa mentalidade. Se eu toco, existe, se eu não toco, não existe. Mas aí é que nós, hoje, na sociedade moderna, ou melhor, pós-moderna, nós perdemos. Porque a fé justamente é você dobrar os seus joelhos e reconhecer o senhorio de Jesus e falar para Jesus: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, e eu sei que eu sou um leproso. Isso é ter humildade, isso é ter o reconhecimento que diante de Deus nós somos criaturas. Ele é o Criador. Quando a gente morre, o que vai ver com o tempo? O que sobra de nós? Nada. Aliás, a gente, como eu disse sempre, digo sempre, a gente quando parte desse mundo, a gente não leva nem o corpo, porque até o corpo fica na terra, né? Para dizer que quando esse leproso chegou perto de Jesus, ele reconheceu o seu nada. E Jesus imediatamente virou para ele e falou assim: eu quero, eu desejo que você fique curado, eu quero ver você voltar à vida que você tinha antes. Eu quero ver essa carne sua, que está agora apodrecida, ficar uma carne que nem quando você era bebê você tinha. E Deus devolveu para aquele leproso essa condição. E quantos são os milagres que Deus tem feito no nosso meio? Quantas pessoas que poderiam contar para nós inúmeros milagres que Deus tem sido o Senhor na vida delas, que elas têm experimentado esse que curou o leproso. Agora a gente tem uma lepra que ela não é visível, se chama lepra do pecado. E essa lepra, ela instala na pessoa, e ela faz com que a pessoa muda o modo de ver a vida. Aliás, quando a lepra está muito entranhada na alma de uma pessoa, dificilmente ela vai conseguir entender o que a palavra de Deus diz. Dificilmente ela vai conseguir aceitar o que a palavra de Deus propõe. Dificilmente, ou quase que impossivelmente, ela vai fazer um jejum. Impossivelmente ela vai procurar confissão, porque o pecado está tão na alma dela que ela vai falar: eu não preciso de confissão. E ainda diz: eu vou confessar com um homem que é igual a mim mesmo? Não sei se você já ouviu dizer por aí isso aí, porque eu já ouvi. O padre é um homem como a mim mesmo? Pois é, veremos depois se o padre é um homem como você mesmo, ou se não foi alguém colocado por Deus para absolver a lepra que existe na sua alma. Porque se você morrer no pecado mortal, você não entra no céu.
Isso não sou eu que digo, isso é a palavra de Deus, ou melhor, isso são a própria doutrina da qual nós vivemos. Nós sabemos que estamos inseridos nela. Essa lepra do pecado, ela é terrível. Ela acaba com casamentos, a lepra do pecado acaba com relacionamentos, a lepra do pecado acaba com a dignidade, a lepra do pecado introduz a pessoa em defeitos tão terríveis que ela nem nunca achou que ficaria no fundo do poço. A lepra do pecado acaba com a juventude. Basta olhar os vícios que nós temos hoje, que circula pior do que a pandemia do coronavírus. O vírus, muitas vezes, do álcool, o vírus da droga, o vírus da promiscuidade sexual, o vírus da autorreferencialidade, ou seja, o vírus do o vírus do neopelagianismo. Padre, o que é neopelagianismo? Pelagiano ou pelagianismo é uma heresia que existiu lá no início do cristianismo. Eles acreditavam que eles eram superiores, que a graça podia ser minimizada, eles eram suficientes para se salvarem. E hoje nós estamos vivendo isso, porque tem muita gente acreditando que não precisa da igreja, que não precisa dos sacramentos, passa um ano inteiro sem confessar e vai carregando a lepra do pecado. Gente, o pecado atrapalha os propósitos de Deus na vida da gente. O pecado rompe com sonhos, o pecado traz doenças físicas. Basta olhar aí quantas pessoas doentes, muitas vezes o médico, coitado, faz a todos os exames possíveis, e muitas vezes não descobre o que a pessoa tem. Quando a pessoa muitas vezes faz uma confissão, ela fica curada. Eu vou dizer para vocês, a lepra daquele tempo, o leproso vinha com a roupa, além de totalmente igual um andarilho, ele vinha com um sininho aqui, olha, mais ou menos assim, ele andava, o sininho ia batendo, indicando que todos os que o ouvissem, saía imediatamente daquele caminho, porque ali viria um leproso. Agora eu digo para vocês, quantos seriam talvez os sinos que bateriam, se eles pudessem bater de acordo com a lepra que a gente muitas vezes traz? E é tão fácil, gente. Eu quero até aproveitar esse momento para dizer para vocês, toda terça-feira e toda sexta-feira, tem uma aqui na igreja que até o Jada que está ali, ele pode responder melhor, porque ele já viu isso, não foi uma, duas vezes, não foi mais. Toda terça e toda sexta-feira nós temos aqui confissão. Eu confesso as pessoas na terça, Padre Fernando confessa na sexta. Conta para vocês verem, vocês querem saber quantas pessoas estão aqui? Se der 5, é muito. Se dá 5 pessoas que vêm confessar aqui na terça e na sexta, é muito. Eu até falei com o Padre Fernando que eu estou achando que é melhor a gente tirar a confissão, porque pressupõe que se não está tendo procura, é porque não tem ninguém com pecado. Está vivendo assim. Como num tempo de pandemia como esse, a gente vive sem confissão? Se a gente justamente colocou a confissão para as pessoas sentirem mais, digamos, mais à vontade, mais tranquilas para comungar. É o tempo. Aí depois para a frente, se houver um outro decreto, porque a gente não sabe, o dia de amanhã nós não pertence. Se houver amanhã ou depois um outro decreto proibindo até mesmo de se abrirem igrejas, o que vai acontecer? A gente vai ficar depois reclamando, porque agora não tem mais condições de confessar. Vai entender o ser humano, né? Quando podia, não veio. Quando fechou, aí reclama, não tem mais confissão, a igreja está fechada, a gente está sozinho, a gente quer confessar, mas a gente fica aqui, como o rapaz ali pode testemunhar, eu fico dali para cá, de cá para lá, rezando aqui, na manhã de terça-feira, porque não tem quem é que vai confessar. Então, é para a gente refletir, será que a gente está tudo bem com a gente? Será que a gente está precisando realmente ou não de confessar? Mas esse confessar não é contar para o padre o pecado. Porque para mim, gente, eu estou mais interessado na alma ser salva do que qualquer outra coisa na vida. Mas, se você compreende
que através do seu pecado absolvido, você vai ver portas abrindo na sua vida, eu acho melhor você fazer essa experiência. Sem contar dessa lepra do pecado, tem algumas outras lepras que eu sinalizo, vou sinalizar apenas mais uma. É a lepra do trauma. Todos nós em algum momento na vida fomos traumatizados por alguma situação. E tem pessoas que elas carregam O que é o trauma, gente? O trauma é algo que a gente viveu, que a gente não deu conta de superar e que a gente sai arrastando durante a vida da gente. Essa situação que nos aconteceu, ela vai fazendo com que a gente veja o mundo um pouco danificado, ou um pouco diferenciado, ou um pouco pior do que aquilo que realmente é. Porque o mundo tal como Deus criou, ele é maravilhoso. Mas a pessoa, por exemplo, que ela sofreu muita rejeição, a pessoa que sofreu muita traição, a pessoa que passou na vida, por exemplo, teve um lar disfuncional, o pai batia na mãe, ou a mãe abandonou o lar, ou aquele que já perdeu desde o iniciozinho da vida, ali o pai e a mãe, foi criado com outras pessoas, trauma de abuso sexual, tantos e tantos que a gente poderia enumerar. Se a gente não consegue consertar isso à luz, claro que vai precisar de um terapeuta, vai precisar também do processo da oração. Se a gente não conseguir olhar para isso hoje, na fase adulta, olhando para aquela criança que foi machucada, no intuito de fazer essa criança ser feliz, ou pelo menos ela conseguir harmonizar isso dentro dela, ela vai levar essa lepra, porque se torna uma lepra, para dentro de tantos outros momentos e situações e relacionamentos que ela vai encontrando. Com certeza, te dou um exemplo, uma pessoa que passou por muitos traumas vendo um pai batendo numa mãe, ela pode entrar para dentro de um relacionamento com o marido talvez muito agressiva, muito autoritária, e talvez, se não entrar por esse aspecto, vai entrar anulada. Minha mãe anulou, eu também vou me anular. Não faz isso conscientemente não, viu? Faz isso inconscientemente. Então nós precisamos ser curados, porque nós temos muita coisa dentro de nós que precisa ser ajustada. Porque senão vai chegando um tempo na vida da gente que a gente olha para trás e fala assim: meu Deus, eu perdi coisas demais na minha vida, passou oportunidades demais, eu estou envelhecendo, o que eu fiz da minha vida? Eu não fiz nada. Porque as coisas que nós estamos dentro de nós borbulhando precisam serem sanadas. Volto a dizer, uma direção espiritual quando puder ter, porque agora não tem, ajuda demais. Uma confissão, meu Deus, tem um poder curativo porque é divino. Sem contar que você indo num terapeuta, para fazer uma terapia quando puder, te ajuda a te dar passos imensos. Por que o padre está dizendo isso? Porque tantos relacionamentos que estão acabando, quantas pessoas estão simplesmente desistindo da outra. Eu vou dizer e terminar: o seu inimigo não é a sua mãe, o seu inimigo não é seu pai, o seu inimigo não é o seu esposo ou sua esposa, não é seus filhos, não é o seu vizinho. Porque quando a gente está curado, o outro perde a referência. Quando a gente não está curado, a gente dá poder para o outro sobre nós. Uma pessoa que não está curada, está ferida, ela vai olhar, toda vez que ela olhar para o outro, ela vai dizer: meu dia acabou, porque ela carrega o outro nas costas. Mas quando ela está curada da lepra, ela vai olhar para o outro, para a outra, seja para quem quer que for, e vai pensar assim: olha, é assim? É, mas eu sou amado por Deus, eu tenho um Deus que está dizendo para mim hoje nessa palavra: se queres, eu digo, se queres, o Senhor pode me curar. Eu tenho um Deus hoje que está dizendo: você está curado. Você está curado. Eu espero que você que esteja aqui dentro dessa igreja, você que está nos acompanhando, faça dessa palavra hoje uma palavra de ordem para você. Jesus está dizendo para mim nessa noite: eu estou curado. Eu vou celebrar minha cura, seja do trauma, seja da mentira, do pecado, seja de todos os caminhos que você entrou que você não deveria entrar. Olha, gente, Deus não está querendo saber do nosso passado não, sabe? A gente vive do nosso passado e do passado dos outros, mas Deus não tem interesse nisso não. Deus quer o hoje.
Ele não pergunta para mim nem para você nem qual lepra que a gente entrou, não. Ele está perguntando assim: você está disposto? Eu quero que você viva. Você quer? Eu estou com você. Você vai subir? Eu estou com você. Você vai ser um homem muito bem, não vou dizer bem sucedido nas coisas desse mundo, não. Você vai ser um homem muito bem resolvido na vida? Eu estou com você. Você está precisando de mim? Conta comigo. Esse é o meu e o seu Deus. É um Deus que está disposto a nos levantar. No dia que a gente entende isso, as coisas ao redor da gente perdem força. A gente dá muita energia para muita coisa. Vocês já repararam? Tem gente que às vezes chega no final do dia, não chega nem no final do dia, já amanhece de manhã num cansaço. Tem gente que já começa o dia cansado, exausto, parecendo que está assim, carregando um elefante nas costas. Mas por quê? Porque está perdendo energia com um monte de coisas que não são necessárias. Tem gente que você olha para o rosto dela, ela está desfigurada, ela não consegue sorrir mais, mas porque está perdendo energia com coisas desnecessárias. Aproveita nesse momento e fala: você que está nos acompanhando aí e vocês que estão aqui, fala assim: a partir de hoje eu não mais quero, Senhor, essa lepra na minha vida, vai embora. Eu sei que o Senhor me quer curado, eu sei que o Senhor me quer feliz, e eu não vou permanecer mais do jeito que eu estava. Aceita o desafio? Aceita? Espero que você que está nos acompanhando tenha aceitado, porque os que estão aqui aceitaram. É simples, gente. É você dizer hoje para Jesus: Jesus, eu vivi até hoje nessa lepra. Até hoje eu sofri, eu perdi anos, eu tenho sofrido, é um desgaste de energia constante, estou sentindo dores físicas, estou perdendo a minha saúde, estou perdendo a minha alegria, e eu não vou viver assim mais. Você tem poder de decisão. Você vai dizer: eu não vou viver assim mais, eu quero uma vida melhor. Eu não nasci para simplesmente viver por aí afora como se eu não fosse filho, como se eu fosse, para comer, como diz o filho pródigo, para comer lavagem de porcos, é melhor trabalhar para o meu pai, que eu tinha tudo. Os empregados do meu pai têm tudo. Termino dizendo para você: Deus tem o melhor para você, basta você acreditar. Peço que você feche seus olhos. Enxerga agora a lepra que está na sua vida. Se é o pecado, você vai buscar confissão. Se não é o pecado, você vai tirar hoje da sua vida.